o que é o ato administrativo, seus elementos, requisitos de validade, e também, então, saber diferenciar ato vinculado, de ato discricionário, a primeira parte do conteúdo que cai para vocês, tá bom? Quem já assistiu essa aula vai ver que eu vou trabalhar com os mesmos exemplos, que é para poder buscar no cérebro a memória que já está lá instalada, né? Às vezes a gente vai dando exemplos muito diferentes, e aí você tem que gravar tudo de novo em cima lá daquela informação. Então, vamos só resgatar as memórias aí de quem já estudou essa matéria, ou criá-las para quem ainda não viu esse conteúdo. Primeira coisa sobre ato administrativo que a gente tem que saber. A palavra ato significa uma manifestação de vontade. E essa manifestação da vontade humana, ela pode ou não ter importância no mundo do direito. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui na frente sem que houvesse um contrato entre mim e vocês, né, no sentido de que eu dê uma aula de direito administrativo, então, falar aqui feito pau na chuva não teria relação nenhuma com o direito. Mas uma vez que vocês contratam um curso de direito administrativo, se eu chegar aqui e for ensinar receita de bolo de chocolate, embora algumas pessoas gostariam de aprender, não há, então, aí um contrato cumprido, né? Caberia até uma indenização, um ressarcimento. Então, a minha ação, a minha manifestação de fala se torna importante para nós porque ela está dentro de uma relação jurídica. Bom, mas, então, ato, professor, é a manifestação da vontade humana. E ela vai ter importância para o direito toda vez que ela puder criar direitos, que ela puder modificar ou alterar uma relação jurídica, ou quando ela puder extinguir uma outra relação. Então, se eu disser assim, que eu vou comprar um bem, esta compra, ela é uma manifestação que a gente vai chamar de ato jurídico. Por quê? Ela vai, em relação ao bem que eu adquiri, digamos que eu comprei uma caneta como essa. Ela vai gerar para mim o direito de usar a caneta, vai gerar para o anterior dono da caneta, a proibição de usá-la a partir daquele dia. Se existisse um registro de propriedade, nós teríamos que alterar esse registro de propriedade. Então, os atos jurídicos, para serem válidos e poderem gerar essa consequência de criar direitos, modificar, extinguir, tem que cumprir alguns requisitos. Exemplo, se eu for menor de idade, eu não posso comprar um bem validamente, nem mesmo vender. Essa compra e venda não teria aí como ser ratificada. É claro, né, gente, que no dia a dia você vê lá a criança de 10 anos vai lá na padaria e compra uma bala. É claro que ninguém vai questionar isso, porque ele já comeu a bala e acabou a história toda. Mas se os pais quisessem fazer, né, a rescisão daquela venda, poderiam. Mas, não, ele é menor de idade, ele não pode praticar atos na vida civil, supondo que fosse um caso assim necessário. Um menor, um adolescente de 16 anos, ganhou um carro do pai para quando fizer 18, e aí resolve vender esse carro. Por mais que estivesse registrado em nome dele, um bem lhe pertença, ele não poderia fazer a venda desse bem, porque não tem a maioridade. Então, capacidade para praticar atos na vida civil é um requisito dos atos jurídicos. Assim como também a forma, que deve ser prevista em lei, ou pelo menos não vedada, não proibida, e ainda a questão do objeto ser lícito. Então, o objeto não é a caneta, mas a compra e venda, por exemplo. O conteúdo desse ato. Então, o ato administrativo, por sua vez, vai ter que também observar alguns requisitos para que ele configure a manifestação da administração pública de forma válida. Quando a administração pratica atos, ou seja, quando ela manifesta a sua vontade, mediante, por exemplo, nomeação de um servidor, exoneração de um outro, concessão de férias, interdição de um estabelecimento comercial que vende alimento deteriorado, ou multa de trânsito, ou um alvará de construção, uma instituição de uma multa, de um tributo, todas as manifestações de vontade da administração, para serem válidas, tem que cumprir alguns elementos ou requisitos, que são esses que a gente vai ver aqui. Só que, em vez de falar de capacidade, objeto lícito e forma prevista ou não proibida, os elementos de validade do ato administrativo vão ser a competência, que, na verdade, significa quem pode praticar este ato,
Quem é a autoridade com atribuições, com competências traçadas lá na lei para a prática deste ato. O conteúdo deste ato, que é também chamado de objeto do ato. A forma, que vai ser sempre prevista em lei. A administração não tem liberdade de uso da forma. A forma é sempre pré-definida na lei. O motivo, que é a causa da prática daquele ato, que situação fática e jurídica, quais são os fatos e quais as normas do direito, autorizam a autoridade a praticar aquele ato, autorizam, permitem, determinam, o verbo aí não é o mais importante, que a autoridade pratique o ato, e ainda qual a finalidade que se pretende. Se alguém perguntar, ô Elisa, você vendeu seu carro, fiquei sabendo, por quê? Não sei explicar, não deu na telha. Eu não tenho que ter uma justificativa. Agora, a administração, se ela faz a venda de um bem, o bem é o bem público. Então, ela tem que dizer, olha, eu vendi porque esse bem não é mais necessário a prestação de um serviço público, nós vendemos porque com a receita desta venda desse bem será feito tal obra pública. Então, eu tenho que ter a justificativa, que é sempre a finalidade de interesse público que a lei determinar. Tá? Bom, esses elementos, competência, objeto, forma, motivo e finalidade, estão presentes em todos os atos administrativos. E eu vou colocar isso num quadro aqui para vocês, e a gente já vai pensar de uma vez num ato vinculado e num ato discricionário. Por enquanto, você pode nem saber o que é isso, mas é importante nas provas da Fundação Carlos Chagas, e a gente vai ver que a distinção deles está associada exatamente a esses elementos de validade. Eu vou colocar um quadro aqui, na primeira coluna, elementos de validade, e mais duas colunas em que a gente vai colocar uma, o ato vinculado, outra, o ato discricionário. Só que no seu caderno, que você tem mais espaço do que eu tenho aqui no quadro, em vez de você separar em 3 colunas o espaço do caderno inteiro, separa no meio, depois em 4, e use o quadro no canto, para você ter um espaço para escrever aqui ainda. Eu não vou ter esse espaço aqui, eu vou fazer um asterisco pequeno e vou escrever aqui embaixo, mas você pode usar essa lateral do quadro para colocar algumas informações. Vai ter o título e depois você vai marcar aqui ainda mais 5 linhas. Estas 5 linhas, você pode deixar com 2 linhas de caderno cada. Então, você vai fazer um quadro com 3 colunas e, na verdade, 6 linhas. Uma é para o título. Cada uma com 2 linhas de caderno. Você vai gastar 12 linhas do caderno, vai ficar bem bonito, tá? Deixa eu pegar o apagador enquanto você monta aí a base do seu quadro. Já estava aproveitando para conferir os e-mails que vão chegando ali um atrás do outro. A gente que tem esses smartphones, né, BlackBerry, etc., acaba ficando viciado em responder os e-mails na hora que eles chegam, já resolve um tanto de coisa. No começo eu achei assim, o fim do mundo. Né? Toda hora tem um e-mail chegando, respondendo, às vezes chega dúvida de aluno, dá para responder no ar na hora. Mas depois você percebe que é uma certa liberdade, porque você não tem que chegar em casa à noite, morto, cansado, e pegar aquele tanto de e-mail para abrir, nem ainda mais quando a gente tem assim, muitos alunos, vai respondendo aos pouquinhos. Ali agora, por exemplo, não tinha nenhum aluno fazendo pergunta. Tinha só uma reunião marcada já para tarde. Vamos lá, colocando aqui elementos / requisitos de validade do ato administrativo. Vou colocar ele aqui. Aqui nós vamos colocar um ato vinculado. Eu vou dar de exemplo desse ato vinculado uma nomeação. E aqui nós vamos ter um ato discricionário. Que eu já vou colocar de exemplo a desapropriação de um imóvel. A gente vai construir ali alguma coisa de interesse público. O primeiro elemento, então, vai ser aqui a competência. Vamos escrever ele aqui. Depois vem o objeto.
a forma. Aqui vai vir o motivo. E aqui a finalidade. Meu quadro acaba aqui. Não preciso desse tanto de linha aqui para baixo. Primeiro elemento, e aqui, como você tem duas linhas, escreve na de baixo ou na de cima, que depois eu vou precisar da outra, tá? Então, vamos colocar aqui. Competência. A competência vai responder para a gente a pergunta: quem pratica o ato? Quem? O objeto, que vai corresponder à pergunta: o que vai ser praticado? O acentinho circunflexo lá no antes da interrogação. Já vai estudando português junto. Competência, objeto. A forma traz a ideia de como o ato vai se exteriorizar. Então, competência, objeto, forma, motivo. Motivo é o porquê do ato. O porquê do ato, a causa. Enquanto que finalidade traz a ideia de para quê. Para que esse ato vai ser praticado? Que é a ideia de consequência. Aqueles atos lá, o de nomeação e o de desapropriação, vou pôr uma legenda aqui para eles. Ó. Primeiro ato de nomeação, e 2, o de desapropriação. Eu vou fazer a nomeação de um candidato para um município, porque aí vai ser mais fácil a gente entender depois também os elementos de validade. Depois, vocês podem aplicar esse quadro para qualquer ato administrativo. Então, nós vamos fazer a nomeação do primeiro aprovado para o cargo de analista municipal. Eu inventei um cargo, analista municipal, foi feito concurso para prover o cargo, e a gente vai nomear o primeiro aprovado. E o ato número 2, nós vamos ter também o município, fazendo a desapropriação de imóvel particular, desapropriação de imóvel particular para a realização de obra municipal. Como eu quero todo mundo prestando atenção na explicação, pode montar seu quadro aí com calma. Vou esperar vocês copiarem para depois a gente explicar. Então, para quem estiver vendo aí as letrinhas miudinhas, vamos lá para a tradução. Ali na primeira coluna está escrito elementos ou requisitos. Na verdade, é elementos ou requisitos de validade. Os dois nomes correspondem à mesma matéria. Vem lá, competência, que é o quem pode praticar o ato. Objeto, que é o que será praticado. A forma, que é o como. O O ficou tão pequeno que nem dá para ver que é um O. Como esse ato vai se exteriorizar. O motivo, que é o porquê do ato, a causa do ato. Finalidade, o para quê desse ato administrativo, sua consequência. Aí nós temos uma coluna trazendo ali o ato vinculado, que vai ser uma nomeação. O exemplo é aquele que está lá embaixo. Nomeação do primeiro aprovado para um cargo efetivo, concurso aí de analista municipal. E eu coloquei o outro, ato discricionário, nome ato discricionário, que é uma desapropriação. Lá embaixo a descrição dela. Desapropriação de um imóvel particular para a realização de uma obra municipal. Meio minuto eu vou começar a explicar.
Vamos lá? Vamos começar aqui pensando em nomear, então, esse candidato. E aí eu apareço junto aí com o esquema com vocês. Bem na frente do quadro. A qualquer momento. E a gente vai pensar aqui primeiro em montar esse ato. Então, esquece por enquanto essa coluna daqui. Vamos pensar em montar aqui um ato administrativo. Quem será que na estrutura de administração municipal teria competência para nomear esse candidato que fez um concurso para trabalhar no município? Bom, vamos sugerir aqui que seja o prefeito. Professora, na prova, então, eu vou ter que adivinhar o nome de uma autoridade competente? Não. Na verdade, pode até dizer aqui assim, o governador, o presidente da República, você saber que não tem a menor possibilidade de ser um ou outro, porque se o concurso é municipal, o governador não tem nada com isso, muito menos o presidente da República, não é da sua esfera de competência. Mas você não vai ter que adivinhar se é o secretário municipal de recursos humanos, ou o secretário municipal de administração, ou o próprio prefeito, ou vice, né? Bom, então essa informação, geralmente, a questão de prova é que traz para você. O prefeito nomeou determinado candidato, aí vai perguntar, qual é, neste ato, o elemento competências? Você vai colocar o prefeito. Competência é sinônimo de agente competente. Estou perguntando quem é o agente competente. Então, aqui o prefeito. O conteúdo de uma nomeação é o provimento do cargo. Provimento do cargo de. No caso do nosso, como ele fez concurso para analista municipal, vamos imaginar a seguinte situação. O candidato fez concurso, está aprovado, tirou nota 100 para analista municipal. Só que o prefeito agora está precisando de preencher 3 cargos. Tem 3 cargos vagos que ele precisa preencher. Auditor da Receita Municipal, procurador do município e esse de analista municipal. Caberia ao prefeito escolher qual cargo é oportuno e conveniente preencher agora com esse candidato? Não tem margem de escolha aqui, não. Se o candidato fez concurso para analista municipal, a única opção de nomeá-lo é como analista municipal, significando dizer que não há uma margem de escolha aqui para o prefeito. Se ele vai ter que nomear, tem que nomear nesse cargo. Provimento do cargo de analista municipal. Ok. A forma. Prefeito se manifesta mediante decreto. Aquela frase que a gente usa muito assim, nem por decreto. É coisa de prefeito. Você vai lá pedir para ele fazer alguma coisa, nem por decreto. Não faço mesmo. Ou se faz, faz por decreto. Decreto, então, é a exteriorização desse ato de nomeação. Aliás, é a exteriorização de toda manifestação de vontade do prefeito. Tá? Você quer saber assim, você sabe se o prefeito autorizou isso ou aquilo? Olha lá, se existe um decreto municipal, quer dizer que ele autorizou. Se não tem decreto, então não tem manifestação formal dele. Causa. Por quê? Por que diabos? Por que alguém seria nomeado num concurso? Em que situação o prefeito teria que falar assim, vou ter que nomear? Primeiro, tem que existir a vaga. Então, uma das condições de provimento é a vacância do cargo público. Além da vacância, a aprovação. Então, ele tem que ser o aprovado. E há mais uma condição, que é a necessidade de provimento. Vamos imaginar que seja um concurso para professor. E que eu tenha aqui, em relação a esse cargo, um cargo de professor vago e o candidato aprovado para concurso. Só que com a chuva o telhado da escola desabou. E a escola vai ficar fechada por 1 ano em reforma. Embora exista a vaga de professor e o aprovado, existe necessidade de provimento desse cargo nesse momento? Durante 1 ano a escola nem vai funcionar. Então, para que haja a obrigatoriedade de nomeação num concurso, tem que haver vaga, aprovado e necessidade de provimento. Eu posso fazer o concurso antes de que haja necessidade de provimento. A mesma coisa acontece quando a gente encontra concurso com cadastro de reservas. O que é isso? Maracutaia. Claro que não. O cadastro de reservas, ele é para você antever uma situação de vaga que às vezes não existe ainda. Então, por exemplo, a gente já sabe que no TRF
vários servidores vão completar condições de aposentadoria no próximo ano. Então, antes de surgir a vaga, eu já faço o concurso e já tenho um aprovado. Quando o servidor pede aposentadoria num dia, no outro eu entro com o concursado. Eu não preciso esperar juntar um tanto de cargo vago, a necessidade de interesse público ficar mal atendida para daí fazer um concurso e ter os candidatos, tá? Então, o cadastro de reservas é perfeitamente válido, ilícito e lícito, não ilícito. Válido e é também lícito e é justamente para atender a uma programação, um planejamento na administração pública. Vacância, aprovação, vou chamar aqui ainda de necessidade, tá? Para a gente saber, então, que tem que ter todas as condições ao mesmo tempo. Bom, e a finalidade é sempre atender ao interesse público. Se não é de interesse público, não pode nomear o candidato, ainda que ele fosse aprovado e concursado. Interesse público, tá bem? Bom, esse é um ato administrativo válido. Por quê? Praticado pelo agente competente, conteúdo lícito, na forma devida, mediante uma circunstância, uma causa que autoriza, determina a prática do ato e para atender a interesse público, que é a finalidade dos atos da administração. Vamos montar esse ato discricionário. Vou tampar esse aqui, porque eu vou ficar na frente dele. A gente vai montar aqui, depois eu desapareço de novo para a gente falar dos dois ao mesmo tempo. Nós vamos desapropriar um imóvel pertencente ao particular para realizarmos uma obra municipal, uma obra na estrutura da administração do município. Então, por exemplo, nós vamos alargar uma avenida, ou vamos construir uma escola municipal, um hospital municipal, algo de interesse da administração do município. De novo, eu poderia escrever aqui que vai ser o prefeito, a autoridade competente, que ele vai se manifestar mediante decreto e que ele só poderá buscar como finalidade o interesse público. Com relação aos elementos competência, competência, forma e finalidade, nós vamos ver que o administrador está sempre vinculado ao que a lei estabelece. A lei já define quem que é agente competente ou não, já vai definir qual é a forma pela qual ele vai se manifestar e qual é o interesse público que se pretende atingir. Mas, e com relação ao conteúdo deste ato? No caso, a desapropriação é um decreto que declara a utilidade pública de um imóvel. Então, por exemplo, eu vou alargar uma avenida, então eu vou pegar todos aqueles imóveis ali laterais à avenida estreita e colocar: declaro de utilidade pública os imóveis A, B, C, D, E, F para fins de alargamento da avenida. Uma vez feito isso, aí vai para a esfera judicial, porque a desapropriação, vocês vão ver comigo, não é autoexecutável, para decidir o quanto de indenização cabível, mas não tem como escapar de ser desapropriado. Vai ser desapropriado aquele imóvel, vai se tirar a propriedade, e se trata de um princípio não da sacanagem, mas princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Tá? Bem, agora, digamos que feito isto, o prefeito, em vez de alargar a avenida, construísse ali ou cedesse aqueles terrenos para indústrias. Aí haveria uma ilegalidade, porque se eu declarei de utilidade pública para fins de alargar a avenida, eu só posso alargar a avenida. Tá? A gente vai ver isso depois mais para frente em relação ao ato administrativo. Mas por aqui, eu só quero que a gente coloque aqui, ó, uma desapropriação é a declaração aproveita a tradução aí que depois não dá nem para ler. Declaração de utilidade pública do imóvel. Reticências. Não tem como uma lei antever todas as possíveis situações, condições em que eu preciso desapropriar um imóvel, e muito menos que imóvel vai atender aquela necessidade naquele tempo, naquele dia, daquela forma. Aqui, no caso, nós sempre vamos ter uma escolha de oportunidade e conveniência. Você vai escrever aqui na frente do seu quadro, escolha de oportunidade e conveniência. Eu vou colocar aqui embaixo. Na verdade, você já tem
essa anotação aqui da legenda. Como eu tenho que aproveitar meu espaço de quadro, aquele asterisco vermelho lá significa escolha de oportunidade e conveniência. Aqui, gente, não é uma escolha do que é oportuno e conveniente para o prefeito, para o administrador, não. Mas o que é oportuno e conveniente para o interesse público. Então, se vai construir um presídio, a administração vai ter que buscar um imóvel longe do centro urbano. Se é para construir um hospital, um imóvel mais centralizado, mais próximo da estação de metrô, do ônibus, etc. Agora, se é para construir uma escola, vai ser próximo ao bairro onde a criança mora. Então, nós temos aqui que, no caso concreto, o agente competente recebe poderes para escolher como ele vai definir o objeto deste ato, o conteúdo desse ato. E a mesma coisa acontece em relação ao motivo. O motivo no ato discricionário é sempre uma grande interrogação. Não há na lei casos específicos que digam, olha, aqui, ó, se acontecer vaga, aprovada, necessidade, tem que nomear. Todos os motivos relacionados ao ato discricionário vão significar situações que permitem ao administrador decidir se vai praticar o ato ou não, como ele vai praticar esse ato. Então, aqui, ó, eu tenho sempre uma margem de escolha. Digamos que um prefeito precise realizar obras. Ele tem dinheiro para fazer uma obra só. E ele precisa fazer um hospital, uma escola, uma pracinha. Ele poderá decidir qual desses é mais oportuno e conveniente. Tá? É claro que ele vai fazer uma decisão política nesse caso. De repente, ele pensou em fazer a pracinha, mas aí viu que está faltando escola para começar já o ano. Então, ele vai poder decidir qual é oportuno e conveniente ali. Tá? Então, o motivo no ato discricionário, assim como o objeto, sempre deixa uma margem de escolha de oportunidade e conveniência para a prática do ato no caso concreto. Bom, nós temos aqui 2 atos administrativos válidos, porque eu coloquei agente competente, forma prevista em lei, finalidade de interesse público, e em relação ao conteúdo, conteúdo lícito e motivo válido ou existente. Portanto, 2 atos administrativos válidos. Lembra quando eu